Qual foi a última vez que você deu uma chance para um livro com mais de 400 páginas? Eu sei que tem alguns leitores que olham para esses livros com um pouco de medo e tem dificuldade aí de encarar essas leituras porque é muita coisa, parece que você vai ficar muito tempo lendo aquilo e de fato pode ser que você fique muito tempo lendo aquilo, mas eu queria aproveitar esse vídeo para poder trazer aí algumas indicações de livros que contam histórias incríveis e que eu acho que vale muito a pena dar uma chance, apesar de ter muitas páginas. Bom, se você não me conhece, meu nome é Natália Alves, por aqui eu converso sobre literatura. Recentemente eu tive ótimas experiências com 2 livros enormes que me acompanharam por meses. O primeiro deles foi Eneida, do Virgílio, e o segundo, O Conde de Monte Cristo. Eu não vou citar eles nesse vídeo, porque já falei sobre eles em outro momento por aqui, você pode dar uma olhada nos outros vídeos para saber um pouquinho mais. Mas eu fui procurar na minha estante aqui outros livros grandes que também me empolgaram quando eu li, que eu curti bastante, que são histórias maravilhosas, que eu queria recomendar para vocês. Então vamos lá, eu separei 7 livros. O primeiro deles é Os Miseráveis, do Victor Hugo, que tá aqui nesse box bonitinho, que é um caixotinho. Parece pequeno, né? Mas assim, muitas páginas nisso aqui. O livro é dividido em 2 tomos, né? Então tem aqui, tipo, parte 1, parte 2. E o que a gente vai acompanhar aqui? Primeiro, é um livro que vai falar bastante sobre injustiças sociais, sobre degradação humana, sobre, enfim, relações humanas de um modo geral. O próprio título já entrega um pouco do que o autor está tentando trazer aqui, né? Que ele vai falar sobre pessoas miseráveis e essas transformações que as pessoas passam de acordo com o contexto social que elas estão vivendo. E aqui a gente tem como personagem principal aqui o Jean Valjean, que é esse cara que foi preso por roubar pão. E aí ele acabou sendo condenado aí a 19 anos de prisão. Então ele ficou esse tempo todo ali. E quando ele é solto, ele precisa estar o tempo todo ali mostrando para as pessoas que ele é ex-prisioneiro, então ele tem muita dificuldade de conseguir alojamento, de conseguir se reinserir na sociedade, né? E lembrando que tudo que ele fez foi roubar um pão. E daí ele encontra esse padre, acho que é um bispo na verdade, que abre as portas para ele, que acolhe ele, ajuda ele ali, né, a ter um espaço para ficar. E aí ele vai e rouba a prataria desse bispo ali na casa dele. E aí uma atitude do bispo é perdoar ele, né, fazer com que ele não seja ali preso novamente. E daí ele fica muito sensibilizado com essa atitude dele, né, um cara que tá ali, enfim, amargurado, enfim, viveu todo esse tempo ali sofrendo com tudo isso, né? E aí, a partir desse episódio, a gente vai acompanhando um pouco aí da narrativa desse personagem, de tudo que ele vai passando, de outros personagens que ele vai encontrando no caminho, que são dezenas de personagens que a gente vai conhecendo aqui. Mas é esse o ponto de partida da história. A gente tem alguns outros personagens muito marcantes, como a Fantine, que tem uma filha, que é a Cosette. Ela acaba engravidando sem ter condições de cuidar da criança, e daí ela deixa ela numa casa. E essas pessoas maltratam muito essa menina. Ela é claramente assim a personagem que a gente lê o tempo todo com dor no coração por ela, sabe? Por tudo que ela passa. A gente também tem o Mário, que é esse jovem que tá muito envolvido ali em questões políticas, muito focado ali na questão toda das revoluções que estão acontecendo na França. E, enfim, e aí vários outros personagens que vão se conectando, as histórias vão se interligando de uma forma muito interessante. O Jean Valjean tem ali personagens que vão ajudando ele no meio do caminho, outros personagens que são contra ele. E, enfim, a gente vai conhecendo todos esses embates, entendendo um pouquinho dessa história e vendo pra onde que tudo isso vai. E assim, gente, é maravilhoso, é muito, muito, muito bom acompanhar isso aqui. Eu lembro que eu li esse livro no meio da pandemia. Então foi ali naquele período que a gente tava em isolamento, não podia sair de casa, e eu devorei isso aqui. Vocês não têm noção, assim, eu li isso aqui todos os dias, eu acordava pensando, meu Deus, eu preciso saber o que acontece nos Miseráveis. Eu quero saber o que acontece com aqueles personagens. É claro que a questão ali da pandemia reforçou bastante isso, mas nossa, eu fiquei muito, muito envolvida mesmo. Aqui os meus 2 livros, olha, estão cheios de marcações. E eu adorei, assim, é um livro que o autor trabalha, ele traz toda essa questão humana de uma forma muito forte, muito potente ali, a gente não tem como você não se envolver. Ele traz discussões sociais, discussões políticas, a gente vê um pouco desse contexto histórico ali da França, né? O autor traz vários capítulos que ele vai fazer algumas digressões ali sobre esses temas todos, que podem ser alguns capítulos bem cansativos, mas não desistam nessas partes, porque assim, você volta pra história, aquilo ali vai fazer sentido e
é incrível, incrível. Leiam Os Miseráveis. Eu acho que esse aqui é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Eu quero muito reler um dia, porque que experiência maravilhosa. Então, tá aqui o primeiro calhamaço que eu recomendo pra vocês lerem. Eu não devia ter tirado daqui porque tá difícil de enfiar. Foi. Tá aqui meu caixotinho. Uma sugestão pra ler calhamaços, porque eu sei que a gente fica, pode ser que você fique, eu não sei, né, falando da gente. Eu às vezes começo um livro e eu fico com essa sensação de que eu preciso terminar, né, e enfim, por quê, né, não precisa. Mas uma sugestão que eu acho que faz sentido é não se afastar da leitura por muito tempo, que eu acho que a gente acaba perdendo a conexão. Então, assim, tudo bem você não ler o livro num tempo que fulano leu, ou ler no tempo que você mesmo estipulou ali que deveria ler. Eu acho que você pode ler aos poucos, mas tenta pensar, tenta ler um pouquinho sempre, né? Seja ler um pouquinho todos os dias, ou intercalar ali dia sim, dia não, mas não se afastar muito tempo da leitura, pra você não perder essa conexão, não perder essa vontade ali de ler. E claro, se você começou a ler, não se interessou pelo livro, pula para a próxima indicação, né? Talvez aquele livro ali não esteja funcionando para você, talvez você não tenha curtido tanta história e tá tudo bem, né? É só você escolher ali o que faz mais sentido. Mas vamos lá, continuando. Minha próxima indicação é Moby Dick. Que assim, esse aqui é um livro que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas assim, gente, que aventura que é esse livro. Aqui a gente tem um personagem que ele tá planejando uma vingança contra uma baleia branca que deixou ele aleijado, que é essa baleia chamada Moby Dick. Esse personagem é o Wahab, ele é o capitão desse navio ali, ele tá ali com toda aquela tripulação, que são os outros personagens que a gente vai acompanhar aqui, e ele não revela pra eles sobre essa vingança, né? Ele não revela ali qual que é o motivo dessa nova viagem que eles estão fazendo. Então, à medida que essa aventura toda vai acontecendo, aquelas pessoas estão ali caçando baleias, né? Isso, na época que ele foi escrito, era uma coisa que de fato acontecia. O autor, inclusive, faz vários capítulos aqui discutindo um pouco sobre isso, né? Sobre a importância dessa atividade econômica ali, dos prejuízos disso, enfim, acho que é um ponto interessante. Ele também fala bastante sobre baleias, vão ter muitos capítulos aqui com muitos detalhes sobre as baleias, assim, é impressionante toda a informação que ele traz aqui, mas ele consegue escrever de uma forma que é interessante. E é muito bom acompanhar todos os personagens aqui. Ele também vai falar bastante sobre essa questão das relações. A gente vê aqui uma construção muito forte sobre a questão da amizade, né? A gente vê um pouco dessa questão da vingança ali, dessas relações de lealdade, de como que as pessoas se apoiam. Enfim, é incrível, é incrível. Eu não sei nem como explicar o porquê que esse livro é tão bom, mas foi um livro que realmente me pegou bastante. Eu lembro que eu fiquei muito envolvida nessa história e adorei o livro. Eu falei que eu não esperava gostar tanto, porque assim, nunca fui essa pessoa que se empolga tanto por livros que tem essa coisa de aventura ou que fala sobre mar de um modo geral, enfim. Mas aqui eu descobri que talvez eu estivesse errada, que eu gosto sim disso, porque eu amei essa leitura. Então, assim, se você tem esse livro aí na sua estante, ou se você gosta desses temas, eu acho que faz todo sentido pegar esse livro aqui pra dar uma chance, porque é maravilhoso. Daí agora o próximo é um livro que eu acho que vai trabalhar bastante sobre convenções sociais, e também foi uma leitura que eu amei fazer, que é Middlemarch. Deixa eu tirar essa capa aqui pra mostrar ele. Ele vem com uma proteção aqui, mas é Middlemarch, da George Eliot. Eu acho que eu não falei o nome de nenhum dos outros autores, né, gente? Mas o Moby Dick é do Herman Melville, e Os Miseráveis é do Victor Hugo, tá? Só pra falar dos autores, essas duas edições que eu mostrei antes são da editora Kozak Naif, que é uma editora que não existe mais, então teria que procurar uma outra edição desses livros. E, só pra não deixar passar, já que eu falhei nas informações todas, a tradução do Moby Dick é da Irene Richter, e a tradução dos Miseráveis, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, pra comentar com vocês, a tradução do Frederico Ozanam Pessoa de Barros, que nome grande. Enfim, tá aí os dois tradutores desse livro. E agora, então, voltando sobre Middlemarch, esse aqui foi publicado pela editora Pinar. Eu achei essa edição lindíssima. Acho lindo capas que tem pinturas aqui. Esse livro foi traduzido pelo Leonardo Frois. Acho que eles resgataram essa tradução, inclusive era um livro que estava meio esgotado por aqui. E daí eles fizeram essa nova edição.
E eu amei esse livro aqui também. A gente vai acompanhar aqui a história de uma personagem que é a Doroteia. E ela tem uma visão sobre casamento, sobre o que ela espera desse relacionamento. E daí ela decide se casar com um cara que é, tipo, acho que 30 anos mais velho que ela, que é um cara super estudado ali, enfim. E aí ele também tá focado tá relacionado com religião de alguma forma. Daí ela resolve se casar com esse cara. Ela é uma pessoa muito inteligente, assim, muito determinada e muito teimosa. E daí ela tem toda essa ideia do que vai ser esse casamento, né? Do que ela vai conseguir tirar de tudo isso. E aí ela descobre que ela tá errada, né? Que o negócio não funcionou exatamente do jeito que ela esperava. E aí a gente tem aí, claro, outros personagens que estão paralelos aí a essa história, personagens que vão se relacionar com ela. A gente tem um médico que chega aqui na cidade, que vai trazer aí um contraponto sobre essa questão da medicina. A gente tem o próprio marido dela, né, com quem ela se casa, que também tem algumas questões ali que a gente vai acompanhando. E um primo dela que surge aqui na história, que é um cara que tem uma idade mais próxima da dela. Ele é um cara das artes, né? Ele tá muito envolvido nisso e ele é uma pessoa que acaba desestabilizando ela aí, tirando ela dessas ideias convencionais que ela tinha. E assim, é um livro que vai trabalhar muito sobre essa questão das convenções sociais. Ele fala bastante sobre essa posição da mulher. Eu acho que traz discussões muito interessantes sobre isso, né? Sobre como a mulher tá presa ali, às vezes, em certas escolhas, né, que são atribuídas ali pela sociedade, como que elas lidam com isso. A Dorothea é uma personagem muito forte, assim, eu gostei bastante do desenvolvimento dela. No começo eu achei que eu ia me identificar muito com ela, depois eu descobri que não era bem assim. Mas é bem legal conhecê-la, entender um pouquinho mais ali de tudo que ela pensa e tudo que ela vai fazendo ao longo do livro. E assim, é muito bom mesmo. É de novo aquela história que a gente fica preso, assim, que a gente se envolve com os personagens, que a gente fica ali torcendo ou fazendo suposições sobre o que vai acontecer, sabe? Então é ótimo ficar preso nisso daqui, ficar nessa vontade de voltar pra história, tentar deduzir ali o que vai acontecer. Enfim, maravilhoso. Dei uma chance pra isso aqui. Se você nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, tá aqui breves comentários sobre ele pra você, quem sabe, não se interessar. Bom, deixa eu ver, guardar aqui de novo. Agora o próximo livro, nossa gente, tô começando a ficar com calor. Agora o próximo livro, também é um dos meus favoritos da vida, assim, é Anna Karenina, do Tolstói. Aqui, literatura russa. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, com a tradução do Rubens Figueiredo, direto do russo, inclusive. E assim, esse livro aqui é dividido em 8 partes. A gente acompanha 2 protagonistas aqui. O primeiro deles é a Anna, né, como tá no próprio título. E o segundo é o Liev, que seria, inclusive, um alter ego do Tolstói, que muitos dos pensamentos dele estão envolvidos ali nos pensamentos desse personagem, sabe? Então isso é bem legal de ler fazendo esses paralelos, pensando ali na vida do próprio autor. Mas enfim, o que acontece aqui? A Anna, ela é casada, ela tem um filho, e daí ela é chamada pelo irmão, ou pela cunhada, na verdade, pra ir visitar o irmão. Por quê? Porque o irmão traiu a esposa dele. O armazenamento do celular ficou cheio e daí me interrompeu no meio da minha fala. Então, só retomando, eu tava falando sobre Anna Karenina. A Anna é a protagonista aqui do livro, e ela é casada, ela tem um filho. Daí ela vai lidar ali com um problema, ela vai visitar o irmão dela pra ajudar ele num problema que ele tá vivendo ali no relacionamento dele. E daí nisso ela acaba conhecendo esse outro cara, que é o Vronsky, e ela se apaixona por ele. E ela resolve ali viver a vida com ele, né? Mesmo sendo casada, ela comete esse adultério. E a gente vai ver ela aí tentando se divorciar do marido, tentando construir essa nova vida e tentando não se importar, talvez, com os julgamentos da sociedade ali, que vai julgar bastante, né? Principalmente considerando que ela é uma mulher. Então o livro vai trazer bastante, vai falar bastante sobre isso, né? Sobre esse julgamento todo ali que as pessoas vão fazendo. De novo, fala um pouquinho dessa questão das convenções sociais, aqui, assim como o outro livro que eu mostrei antes, né? Que é Bindomart. E a Anna é uma personagem muito interessante. A gente vê todo o desenvolvimento dela aqui, porque ela foge desse protagonismo de mocinha ali, né, enfim, tá sempre fazendo as coisas certinhas. Ela tem aqui
um erro, mas a gente vai conhecendo um pouco mais ali sobre a história dela, vai entendendo dos julgamentos que ela faz a respeito do marido, a respeito desse amante dela ali, né? Enfim, é muito, muito bom esse livro. Esse livro aqui mexeu muito comigo, assim, principalmente o final. Inclusive, eu acho que esse aqui é um dos livros que tem spoilers espalhados por vários lugares. Eu já vi spoilers de Ana Karenina em várias séries e filmes e outros livros. Então, assim, talvez você já tenha até ouvido por aí qual que é o final dessa história. Mas, enfim, eu amo esse livro aqui, amo mesmo. A escrita do Tolstói é muito boa, é muito bonita. Você fica envolvido ali, sabe? É um daqueles livros que você começa a ler e você não quer parar também por causa da escrita, sabe? Não só pela empolgação ali dos personagens pra saber o que vai acontecer, mas a escrita dele é muito gostosa, assim, de ler. E aí, em paralelo, a gente também tem esse outro personagem que é o Levin. Levin, acho que é esse mesmo o nome dele. E aí eu comentei com vocês que tem um pouco das características do próprio autor, né? Ele é um cara que gosta ali de viver no campo, ele é muito crítico com essas pessoas que estão muito focadas em poder, em riquezas, enfim, nessas ambições todas. Mas a história dos dois se conecta ali de alguma forma. Se eu não me engano, ele é pretendente da irmã, da cunhada da Ana, acho que é um negócio assim. Então tem alguma relação ali entre os dois personagens, mas são os dois protagonistas desse livro aqui e a gente vai acompanhando essa história. Eu já li esse livro já tem um tempo, mas assim, é outro que eu quero muito reler um dia, porque eu curti demais essa leitura, foi uma experiência maravilhosa. Então fica aqui a indicação, caso você tenha se interessado. Pra quem curte literatura russa, eu acho que isso aqui é um ótimo pedido. Então vamos lá, agora saindo da literatura russa para a literatura coreana, eu trouxe aqui para indicar para vocês Pachinko, da escritora Min Jin Lee. Esse livro aqui foi publicado pela Intrínsecos, pelo grupo Intrínsecos, né, que é da editora Intrínseca. Era um clube de leitura deles, eu acho que já nem existe mais. Clube de leitura não, clube de livro, né, que eles faziam essas edições diferentes aqui, todas coloridas. Mas enfim, esse livro, eu tinha até um cartãozinho aqui que mostrava a capa. Ah, tá aqui. Aqui, ó. A capa do livro é essa daqui. Então, pra quem quiser procurar, essa aqui é a capa dele. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar aí a história de várias gerações de uma mesma família. Eu amo histórias que trazem isso, que vão desembolando ali coisas sobre uma mesma família. A personagem principal aqui que a gente tem que começa a história é a Sunja. Ela mora ali na Coreia, com a família dela. Ela tem um pai que é aleijado, então ele sofre um pouco com isso, né, com esse preconceito ali das pessoas. Eles são pobres ali, né, estão tentando ganhar a vida, e daí a Sunja acaba se apaixonando por esse cara, que é um cara rico que aparece ali na vila. Ela engravida desse cara, isso na adolescência dela, e, enfim, aí a vida dela muda a partir disso, né, ela tem toda aquela questão ali de enfim, engravidar sem estar casada, né, poder ficar ali, ter que decidir o que fazer com a vida. O cara meio que tenta comprar ela, né, tentando ajudar ali com dinheiro, né, é isso que ela quer. E daí, no fim das contas, ela acaba conhecendo esse cara que chega pra ficar hospedado no lugar que a família tem ali, né, que é uma hospedaria que eles cuidam. Esse cara tá meio doente e ele propõe ela em casamento. E daí os dois vão juntos, eles se casam e vão juntos pro Japão. Eles fazem aí esse movimento, e a partir daí que a gente vai acompanhando um pouco mais sobre a história da Sunja, que precisa mudar, lidar aí com essa mudança radical que vai acontecer na vida dela. É um livro que a autora vai trabalhar bastante sobre essa questão da colonização do Japão ali na Coreia, sobre as guerras que aconteceram ali, sobre os conflitos que acontecem entre esses dois países, que, enfim, eu não tinha a menor noção de nada disso, até começar a ter contato com isso, né, através da literatura coreana, através de outros, como é que fala? De filme, série, enfim, de outras coisas que eu vi aí tão relacionados com isso. É um assunto muito interessante, a autora consegue abordar os temas aqui de uma forma muito profunda. De novo, a gente fica muito envolvido com a história, com os personagens. São questões aqui que eles trazem que são... A gente precisa realmente tentar se colocar ali no lugar deles, tentar entender todo aquele conflito, tentar entender aquelas questões ali, para pensar um pouco mais sobre as decisões que eles tomam. A autora vai trabalhar bastante essa questão, de novo, da mulher ali, né, do papel da mulher, das dificuldades que é ser mulher na sociedade, e aí aqui trazendo um contexto desses países, né, umas particularidades ali daquela situação.
E, enfim, você tem alguns personagens que você gosta muito, outros você fica com raiva, outros você fica com raiva, mas ainda consegue entender o porquê deles chegarem a certas decisões, de fazerem certas coisas. É um livro, assim, que é angustiante, é envolvente, é muito forte e é maravilhoso. Assim, recomendo muito, muito mesmo essa leitura aqui. Eu acho que pra quem curte esse tipo de narrativa, né, que vai acompanhar a história de várias gerações, que vai trazer ali pessoas de uma mesma família, né, personagens de uma mesma família e essa conexão toda ao longo da história. Opa, tá caindo aqui. Isso aqui é uma ótima pedida. Leiam Pachinko, maravilhoso. Agora, deixa eu tirar esses livros aqui que tá pesando. Um livro que tem uma das minhas protagonistas preferidas da literatura, que assim, amo de paixão, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse aqui é um livro publicado pela Zahar, nessa coleção aqui. E aqui a tradução é da Adriana Lisboa. Eu acho que eu não citei o tradutor de Pachinko, né, gente? Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Quem traduziu Pachinko foi a Marina Vargas. Então, Pachinko foi traduzido pela Marina Vargas. Mas voltando aqui sobre Jane Eyre, eu acho que Jane Eyre tem uma das minhas protagonistas favoritas, assim, porque o desenvolvimento que essa personagem tem aqui é maravilhoso. Eu gosto muito dela, é uma personagem muito inteligente, muito determinada, muito fiel a si mesma, às suas próprias convicções ali. Ela vai atrás do que ela quer. E, enfim, ela bate o pé mesmo pra conseguir tudo isso. E ela tá num contexto aqui que, de novo, enquanto mulher, isso era muito difícil, era muito... tinha muitas barreiras ali, né? Muito mais do que a gente pode enxergar hoje. Acho que esse livro pode ser considerado um romance de formação, que é quando a gente acompanha aí a história de um personagem desde a infância até a fase adulta ali, né? Então aqui a gente conhece a Jane logo quando ela é criança, né? Ela é cuidada ali pela tia dela, ela passa por vários sofrimentos na infância, ela lida com algumas doenças, ela lida com violências, ela lida ali com muitas privações, ela sofre bastante, ela acaba sendo uma menina muito solitária, ela tem muita dificuldade ali em lidar com muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela é muito determinada, ela vai atrás do que ela quer e... Enfim, esse foco dela realmente me ganhou muito desde o início da história. E aí ali, quando ela começa a fase adulta, ela começa a trabalhar como governanta pro Sr. Rochester, que é o par romântico dela aqui nessa história. Nada disso é spoiler, tá, gente? Tá na sinopse do livro. Então ela começa a trabalhar para esse homem ali, e aí esse homem esconde um segredo ali dentro da casa, e ela vai se envolver um pouco com isso, entender um pouco mais ali sobre esse cara, conhecer mais dele, enfim. Mas a questão a gente vai acompanhar a história da Jane, e a história dela é uma história muito, muito incrível. Ela vai passar por muitas coisas ali, o livro traz muito essa crítica social, a autora trabalha muito essa questão das mulheres aqui, mas claro, levando em consideração o tempo que isso foi escrito, tem coisas ali que, enfim, não fogem tanto assim do que a gente pode esperar de uma história assim, mas é maravilhoso. Eu acho incrível, incrível. Foi outro livro, assim, que eu fiquei presa na história, que eu fiquei encantada. Esse aqui, inclusive, olha, além das marcações aqui, eu não sei se vai dar pra ver mostrando assim, mas eu tenho até alguns trechinhos que eu escrevi, que eu anotei ao longo da leitura. Então, assim, me envolveu bastante mesmo. Então tá aqui, mais uma recomendação. Eu sou apaixonada pelas Irmãs Brontë, eu gosto muito do escrito delas, mas trouxe aqui Jane Eyre, porque eu acho que é o livro que se encaixaria nessas indicações de calhamaço. Então tá aqui a sugestão, realmente uma das minhas personagens favoritas da literatura. E agora, pra finalizar, vou finalizar com o mesmo autor que eu comecei, que é o Victor Hugo, mas dessa vez trazendo O Corcunda de Notre Dame. Esse aqui também é uma edição da Zahar, a tradução desse livro aqui foi feita pelo Jorge Bastos. E assim, por que eu quis trazer esse livro? É outro dos meus favoritos. Eu era apaixonada por esse filme aqui quando criança, né? A adaptação ali da Disney. E obviamente é muito diferente do que acontece aqui nesse livro. E foi uma das coisas que me empolgou para começar essa leitura quando eu fui ler. Que era descobrir, né, o que tinha de diferente, por que o filme era visto ali de uma forma diferente. E eu amei a história, eu ainda gosto muito do filme, ainda gosto muito da adaptação, mas foi muito, muito incrível conhecer esse livro aqui.
Pra quem não conhece, né, no filme o foco ali é justamente o Quasimodo, que é esse corcunda. Ele foi uma criança ali que tinha algumas deformidades, ele foi deixado num cestinho ali na frente da igreja, foi criado por esse padre, que cuidou dele ali durante muito tempo, e ele tem, né, essas disformidades ali, ele é muito rejeitado por todo mundo, enfim. E no filme, esse é o grande foco, né, o grande protagonista ali da história. Mas aqui, ainda que o Quasimodo exista, ele não é o personagem principal aqui, não é ele que conduz de fato toda a história. A gente tem outros personagens que aparecem mais, inclusive a própria Esmeralda, acho que tem um destaque aqui, também tem no filme, né, mas acho que ela é a personagem que tá mais interligada ali com todos os outros. A gente tem o padre, tem o capitão, enfim, tem outros personagens aqui, mas quem é de fato a protagonista aqui é a Catedral de Notre Dame. E esse é um dos pontos muito interessantes desse livro, porque o Victor Hugo escreveu na época que, se eu não me engano, eles estavam ameaçando de demolir a catedral, alguma coisa do tipo. Então o Victor Hugo meio que escreveu como uma forma de protesto, para levar as pessoas a se sensibilizarem ali com a construção. Então a gente tem muitos capítulos aqui que ele vai abordar toda essa questão arquitetônica, toda essa questão artística ali, sobre a importância desses espaços. Alguns capítulos que podem ser muito chatos para algumas pessoas, mas eu fiquei encantada com a forma como ele trouxe todos esses temas, como ele abordou tudo isso. Tem inclusive nos primeiros capítulos aqui, tem um capítulo que ele faz uma descrição de Paris, assim, né, meio que colocando a catedral ali como um dos pontos que ele vai citando, que ele vai narrando. E é incrível, assim, eu acho que pra quem gosta desse tipo de conteúdo, nessa coisa histórica, essa coisa de arte, arquitetura, enfim, pode curtir muito essa leitura, mas claro, pela história em si, pelo desenvolvimento dos personagens, também vale muito a pena, porque a gente tem aqui vários dramas, várias intrigas, enfim, muita coisa que vai acontecendo aqui. De novo, o autor trazendo aí discussões sociais, discussões políticas, enfim, tudo muito, muito bem construído nessa história. Esse aqui é menor que Os Miseráveis, né, porque Os Miseráveis são 2 grandes livros, o Corcunda aqui tem menos de 500 páginas, então acho que talvez seja o menor de todos que eu indiquei aqui, talvez. Mas enfim, finalizando então com essa indicação aqui, são esses os 7 calhamaços que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu acho que tem vários outros na minha estante, vários outros que eu quero ler ainda. Enfim, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual outro calhamaço você colocaria nessa lista, se você já leu algum desses aqui, como foi a sua experiência, e vamos compartilhar aí outras indicações pra gente ler esses livros enormes. Bom, desejo boas leituras pra vocês por aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e acompanhem os próximos aqui no canal. Não deixe de se inscrever e até o próximo. Tchau!